Aí vocês depois, se quiserem questionar alguma coisa, perguntar a respeito do trabalho, a gente está passando para vocês. Ok. Eu vou falar da nascente, que a gente normalmente expõe para as pessoas aqui. A nascente do PT ela foi oficializada em 1954, no quarto centenário da cidade de São Paulo. Ali naquela data dali, o nosso rio estava limpo em São Paulo ainda. Então o rio de 12 milhões de anos, nós acabamos com ele mais ou menos 40 anos. Né? A gente trabalha com questão ambiental, recuperação da natureza. Hoje o turismo, se ele é feito em áreas ambientais, tem que tomar-se muito cuidado para não depredar as áreas. Aí a gente mostra a questão da água, a qualidade da água, por que é importante a gente estar preservando os mananciais e como que a água chega até aqui. Para a água chegar até aqui precisa haver o ciclo da água, esse ciclo tem que estar sempre constante. Se interromper por muito tempo a chuva, diminui a água das nascentes, diminui a água das represas, diminui a água da torneira. Né? E o início do brotamento do lençol freático da nascente está lá no cantinho da pedra, bem lá no fundo. Lá. Faz até um barulhinho da água brotando. Depois ele vai ter um brotamento por aqui, onde ele mexe com areia. Esse ponto a gente chama de olho d'água. Praticamente todo esse fundo da nascente aqui é poroso, então é permeável. Então a água vem do lençol e brota em todos esses pontos. Só que tem alguns só que a gente consegue ver. Esse é um. Aqui da fenda dessa pedra também sai água. A gente percebe uma ondinha de água saindo. E brota água aqui também, ó. Naquele ponto daí. A partir daqui o Tietê vai juntando-se a milhares de outros afluentes. Então cada nascentezinha vai ajudando a deixar o Tietê daquele tamanho lá em São Paulo e maior ainda onde ele termina. Desse ponto aqui, qual é a contribuição da nascente para a formação do rio? 2.925 litros de água por hora. A cada hora sai essa quantidade de água começando o nosso rio. Né? Essa vazão estava em 3.120. Já esteve em 3.600 no verão, foi baixando, veio para 3.120, agora está com 2.925. Essa queda na vazão das nascentes, não só do Tietê, como da região nossa como um todo, é devido à falta de chuva. Então quando a gente começa a entender esse comportamento das nascentes, é o mesmo comportamento lá na casa da gente. Por isso que fala pouco tempo no banho, escovação de dentes sem gastar muita água, não desperdiçar a água. Porque se eu começar a gastar demais, eu gasto aquilo que a natureza está me dando, tá certo? Eu não posso, né? Aí esses 2.925 litros de água por hora, nascendo aqui a 1.027 metros de altitude, o ponto bem alto que é na Serra do Mar, em Salesópolis. Nascendo a nascente do Tietê localizada a 22 quilômetros da linha reta de São Sebastião, pertinho do litoral, não vai para o oceano. O Tietê é o único rio do mundo que dá-se encostadinho no oceano, desvia-se do oceano e vai embora para o interior de São Paulo. Aí o destino final dele é lá na cidade de Itapura, no Rio Paraná. Aí nesse caminho de 1.136 quilômetros, ele vai gerando energia, ele vai abastecendo, ele vai transportando, ele faz muita coisa para o ser humano. E a gente só vai devolvendo para o rio poluição, degradação, devastação de suas margens, por aí vai. Né? Então nós temos que reverter esse processo. Uma maneira bem simples, bem prática, uma ação assim bem rápida da gente preservar o meio ambiente, preservar os nossos rios, é saber consumir. O nosso hábito de consumo destrói o meio ambiente. Toda vez que eu consumo alguma coisa que foi buscado na natureza, sem o devido cuidado, eu estou mandando ir buscar mais um. Tá? Se eu consumir tecnologia em excesso, eu estou ajudando a destruir a natureza, porque ela vai ser descartada, tá? E eu vou ter que buscar mais material na natureza para produzir mais uma. Então esses produtos têm que ser consumidos ao extremo, aí quando chegar mesmo não der mais, a gente vai estar consumindo nova tecnologia. Então se a gente prestar atenção naquilo que consome, a gente acaba preservando realmente o meio ambiente, a natureza. Né? Nesse caminho, quando o nosso Tietê vai para o interior, o que ele vai fazendo? Ele vai gerando energia, basicamente, gera energia, abastece e transporta. Tá? E a gente só devolve para ele tudo que não serve. Historicamente, para que serviu o Rio Tietê? Ele serviu para levar o bandeirante para o interior de São Paulo. Por isso que São Paulo cresceu, tem a história que tem, é graças ao Rio Tietê. Então essa foi a grande importância do Rio Tietê para o estado de São Paulo e até para o Brasil como um todo. Né? É um rio bastante importante. Então, esse caminho que ele fez para o interior é que facilitou toda a saída do bandeirante para lá. Onde que essa água vai encontrar o oceano? Lá no sul do Uruguai. Ele desemboca no Rio Paraná, na cidade de Itapura,
Aí o Rio Paraná desce, vai para o Rio da Prata, lá no sul do Uruguai que essa água encontra o oceano. Então quando você vai caminhar para chegar até o litoral. Esse nosso rio, em São Paulo, já teve uma pequena melhora, né, em termos de poluição, muito assim, quase que imperceptível, mas já melhorou um pouquinho. Né? Conforme o Tietê sai de São Paulo, hoje a poluição começa... Vocês moram em São Paulo, né? A poluição dele começa em Mogi, bastante forte já, né? Então conforme ele sai de São Paulo, ele vai se autodepurando na cidade de Itapura. Aquele batimento, não sei se vocês já foram visitar essa cidade, em Bom Jesus de Pirapora, ele bate com grande intensidade, tá? E limpa-se sozinho, ele se autodepura. Né? Então se a gente der uma forcinha pro rio, ele vai se limpar sozinho. Né? Tá? Aquele batimento dele, tirando os detergentes, ele se oxigena. Quando ele vai chegar ali perto da cidade de Tietê, antes de Barra Bonita, ele já está bom de novo. Né? Então o que a gente precisa hoje? Dar essa forcinha para a natureza. É muito importante isso. Então dando essa forcinha, quem sabe a gente vai ter um ambiente mais saudável. Né? A nascente do Tietê, a gente sabe se essa água a gente pode consumir ou não, devido a alguns elementos que ela contém naturalmente. Ó. Se vocês observarem aqui o espelho d'água, tem aranha d'água, está em cima da membrana superficial da água. Tem a mãe d'água, que limpa a água da nascente, comendo larvas de outros insetos e micro-organismos. Dois elementos que já vão indicar para a gente que a água é de boa qualidade. Tem aqui o girino do sapo e da rã, vamos ver se eu mexo com algum aqui. Olha lá, já correu um ali, tá vendo? Então não são peixes, são girinos de sapo. Esses pretinhos que eu vou aqui, que se correrem aqui, são olha lá, correu um ali, pequenininho, tá vendo? Tá se desenvolvendo aí. Sei. Vamos ver se ele tá... Então todos Já são se peixes escondeu, ó. mesmo. Não, peixinho eu vou mostrar já. Ah, tá se escondendo. O girininho ele corre e se esconde debaixo das colinas, né? E os peixinhos são esses guarus aqui, ó. Esses são os peixinhos, que aqui tem na nascente também. Então esses elementos é que vão estar mostrando para mim que a água é de boa qualidade. Eu poderia estar tomando ela in natura do jeito que ele está. Tá? Então se eu retiro esses elementos, devastando esse ambiente, aí eu posso de repente a água pode não estar boa. Olha uma desova aqui de sapo aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma pra cá. Não tem. Tá vendo aqueles pontinhos ali, ó? Ah, pô. Aquilo ali é desova do sapo, ó. Se eu retirar esse material daqui, que é chamado agrião do brejo, popularmente agrião do brejo, eu vou eliminar um importante aqui, ancorador dos ovinhos, ó, tá vendo aí? Por isso que a gente tem que deixar esses obstáculos, essa vegetação no ambiente, para que possa ancorar os ovinhos. Né? Daqui a pouco eles vão eclodir e vão se transformar no girino do sapo. O sapo, depois que ele se desenvolve, para que ele me serve? A nossa cadeia alimentar, ele é o responsável por comer os insetos vivos. Então, se eu vou eliminando esses elementos, o que eu faço? Eu vou quebrando a nossa cadeia alimentar. Tá? O que o ser humano é? Ele é um elemento da cadeia alimentar. Ele só pensa mais que os outros, tá certo? Mas ele é um simples elemento da cadeia alimentar. Né? Para que eu possa estar vivo, tem um monte de coisa trabalhando gratuitamente para mim. Tá certo? Não me cobra nada para botar o alimento lá em cima da minha mesa. No caso, por exemplo, a abelha, tá? Que faz o trabalho da polinização. 60% desse trabalho que ela faz é para colocar o alimento em cima da minha mesa. Tá? Então por isso que eu tenho que entender a natureza, respeitar, porque é graças a ela que a gente está vivo. A água, por exemplo, quando ela infiltra-se no solo, o que ela vai fazer? Ela vai dissolver a rocha. Dissolver na rocha, o que ela traz na sua composição? Os minerais que a gente necessita, tá certo? Então se eu tomo uma água de boa qualidade, além dela hidratar, purificar, lavar, filtrar o meu organismo, o que ela faz? Ela traz também os elementos que eu necessito, que são alguns tipos de minerais que, dependendo de onde ela estiver, ela vai estar dissolvendo e trazendo para dentro do meu organismo. Tá? Então se eu jogo no lixo, minha pilha, descarto alguma coisa no ambiente, eu vou estar contaminando o solo, contaminando a água, e aí eu vou estar contaminando a minha própria vida. Né? Então basicamente é esse trabalhinho que a gente faz aqui, mostrando a importância de preservar a natureza, o meio ambiente, para entender um pouquinho o que ele é nesse contexto todo. Né?